Oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao meu lugar. Gente, eu vim fazer esse vídeo de uma maneira diferente. Eu sei que a gente tá na terceira temporada sobre testemunhos, mas eu senti muito no meu coração que eu precisava vir falar aqui com vocês. Como faz tempo que eu não apareço por aqui, eu queria deixar esse recado. E o tema do vídeo de hoje, o que eu queria passar pra vocês é calma. Isso é uma coisa que tem ficado na minha cabeça há alguns dias já. E eu acho que muita gente que vive na fé, muita gente que vive no dia a dia normal, a gente esquece do quanto a gente precisa ter calma. Às vezes a gente faz orações pedindo respostas a Deus, a gente faz orações pedindo para Ele guiar nossos caminhos, para Ele mandar sinais, para Ele mandar a palavra dEle, fazer a vontade dEle. E aí, ao mesmo tempo que a gente pede isso, a gente fica desesperado. Me lembra muito aquela passagem quando Jesus estava no barco. Eu acho que eu já falei dela aqui várias vezes para vocês. E Jesus está no barco e ele fala... E o barco está no meio de uma tempestade forte. Os discípulos começam a ficar extremamente preocupados com a tempestade, com a possibilidade do barco afundar. Até que eles acordam Jesus. Jesus estava dormindo em meio à tempestade. E ele acalma a tempestade. E aí... ele vira para os discípulos e fala: homens de pouca fé, por que vocês duvidaram? Eu acho que a nossa vida ela é uma grande turbulência muitas vezes. E no meio dessa turbulência, a gente faz pedidos e orações a Deus em que a gente faz essa oração e a gente entra em desespero. A gente faz essa oração, mas a gente de fato não confia nela. E a gente fica desesperado. E o que Jesus estava tentando dizer pra gente nessa passagem é calma. Você tem tanto Jesus no barco, você tem o Criador no barco, o Filho do Criador no barco. Você tem ideia de quem que tá no seu barco, de quem tá conduzindo a sua vida? E é normal a gente entrar em desespero, é normal a gente se sentir ansioso. Então o meu recado de hoje pra você é calma. Se acalma. Eu sei que muitas vezes as turbulências vão vir, as preocupações vão vir, e é exatamente nesse momento que você precisa parar, você precisa lembrar de quem está conduzindo a sua vida. Não é você. Porque se fosse você, aí sim você tinha que ficar desesperado. Porque a gente toma decisões imperfeitas. A gente não sabe os caminhos que escolher, a gente não sabe tomar as nossas próprias decisões. A gente não sabe fazer isso. A gente precisa de Deus. E quando a gente pede para Ele, e confia na calma, fica mais claro. Às vezes essa resposta que você tanto pede, você tanto não escuta, porque a sua cabeça ela tá cheia das suas preocupações. Quando a nossa cabeça está cheia das nossas preocupações, onde há espaço para entrar a palavra de Deus? Quando a nossa cabeça está cheia de turbulência, de preocupações, onde é que entra a voz de Deus aí? Não há espaço. A gente precisa limpar o nosso coração para que a palavra de Deus possa encher de novo. Às vezes a gente acumula tantas coisas no nosso coração, né? É como se fosse uma casa e a gente vai colocando móveis nossos, móveis que não combinam, porque a gente não sabe, né? Combinar móveis no nosso coração. A gente vai colocando coisas que não combinam na nossa vida, que não servem para nós. E a gente vai enchendo o nosso coração daquilo. E aí quando a gente vai ver, Jesus vai bater na porta e não tem espaço para ele entrar. Você tem noção de como isso faz diferença? Você ora para Deus, você fala: Deus, entra na minha casa. E não tem espaço para ele entrar. Porque todo esse espaço está preenchido com a agitação, com as preocupações. E eu não estou falando que você não vai ter essas preocupações ou que você não pode tê-las. É claro que você pode. Mas tenha certeza que ao mesmo tempo que você tem espaço para essas preocupações, que você também tem espaço para Deus. Porque quando ele entrar no seu coração, ele limpa essas preocupações. Você não precisa se livrar dela sozinha. Você pode se livrar de uma metade e deixar Jesus entrar. Porque ele cuida da outra metade. Ele cuida até mesmo das nossas preocupações por inteiro. Ele cuida de tudo. E além dessa mensagem sobre ter calma, eu queria enganchar já numa outra frase que eu venho pensando muito esses dias, que é sobre portas. Portas que abrem e portas que fecham. A gente fica tão frustrado, né? A gente fica tão frustrado quando alguma coisa não acontece do nosso jeito. Do jeito que a gente quis, do jeito que a gente achava que era certo para acontecer. E a gente fica frustrado e se fecha na nossa frustração.
achando que nosso plano era melhor, que naquele lugar que a gente pensou a gente ia se sair muito melhor. E aí vem alguma coisa que acontece e fala, cara, e você percebe e fala, cara, ele estava certo. Ai, eu não devia ter mudado de escola. Eu fiquei muito frustrado, eu não consegui passar de ano e tive que mudar de escola. Aí você muda e percebe que lá você é muito mais feliz. Isso é o agir de Deus na nossa vida. E onde a calma entra aí? A calma entra porque nesse período em que você estava tão frustrado, você teve que esperar. Esperar porque os planos de Deus iam te mostrar o quanto essa decisão que Ele tomou foi muito melhor para sua vida. E se tem uma coisa que Ele vem me mostrado muito, é que nunca é tarde demais. Isso Ele tem me mostrado muito. E eu vou te falar uma coisa, uma das principais coisas que Ele tem me falado. Nunca é tarde demais para se curar. Nunca. Nunca é tarde demais para encontrar alguém. Nunca é tarde demais para passar numa faculdade. Nunca é tarde demais para escolher o curso que você gosta. Nunca é tarde demais para trabalhar com aquilo que você gosta. Nunca é tarde demais para conhecer uma amizade nova. Nunca é tarde demais para se arrepender e para pedir perdão. Nunca é tarde demais para se curar e pedir perdão para você mesmo. Nunca é tarde demais. Pra gente pode parecer impossível, mas para Deus não é. Deus fez uma mulher de 50 anos engravidar, depois de uma vida inteira estéril. Depois de uma vida inteira sem ter filhos. Mas ela esperou. E ela sabia que em algum momento, contra todas as possibilidades, nada era impossível para Deus. Que em algum momento ele realizaria aquele sonho dela, aquele sonho de ter filhos. O que te impede de se aproximar de Deus e confiar nele? O que te impede de hoje você largar suas preocupações, tudo aquilo que te impede de se aproximar de Deus? O que te impede? Ah, é o meio que eu vivo, são as pessoas que eu convivo. Então por que você tá aí? Às vezes o meio que a gente vive, as pessoas com quem a gente convive, seguram a gente, impedem a gente de explorar novos horizontes com Deus. A gente permanece no mesmo lugar. E aí o nosso coração, ele permanece daquele mesmo jeito, ocupado com coisas que não eram para estar lá. E quando a gente ocupa o nosso coração com coisas que não é para estar lá, não tem espaço para Deus entrar. Então, tem 2 recados que eu quero deixar para vocês hoje. Calma. Limpa o seu coração para que Deus possa entrar. E se você não consegue, não tem problema nenhum. Porque Ele entra mesmo assim. Sabe por quê? Porque Deus te quer do jeitinho que você é. Deus te quer do jeito que você é. E Ele vai dar um jeito de entrar. Seja usando outra pessoa de instrumento, seja abrindo seus olhos e fazendo com que Ele deixe entrar. Mas Jesus, Deus é um Deus que respeita a sua decisão. Ele não vai entrar sem a tua permissão. Ele vai bater na porta. E é você que vai falar, Jesus, eu limpei a minha casa para você, pode entrar. Ou é você que vai falar, Jesus, eu não consigo arrumar minha casa sozinha. Eu preciso da tua ajuda. Eu preciso da tua ajuda. E Ele vai limpar a sua casa. Ele vai limpar o seu coração. E por limpar, eu digo, Ele vai tirar todas as preocupações. Ele vai tirar os medos que tanto te prendem. A gente acha que as situações, elas são para sempre. A gente acha que uma fase da nossa vida, ela não vai acabar. Mas a vida, gente, ela é inconstante. Ela não permanece do mesmo jeito todo o tempo. Ela muda. E essa é a grande graça. Essa é a grande graça de Deus. Porque assim que a gente está inconfortável com algum lugar, Ele sabe que lá a gente não vai ser feliz. E Ele nos coloca em outro lugar. Em outro lugar muito melhor, que vai fazer a gente crescer muito mais. Então, seja lá pelo que você esteja passando agora na sua vida. O que te impede de se aproximar de Deus? O que te impede de acalmar o seu coração? E se tem uma coisa que você precisa colocar na sua cabeça hoje, é que nunca é tarde demais para Deus. Se for da vontade dEle, nada é impossível para Deus. A gente perde tanto tempo com e se, com arrependimentos na vida, que a gente vê a vida passando assim, ó. Ela passa assim na nossa frente e a gente nem percebe. E ela passa e a gente deixa ela passar. Não faz sentido isso, gente. Isso é uma coisa muito minha. Vou contar uma experiência pra vocês. Pode não ser o que você gosta, mas eu prefiro muito mais me arrepender por algo que eu tentei e não deu certo do que me arrepender por algo que eu nem fiz. Me arrepender por algo que eu nem tentei, que eu nem sabia se ia dar certo. Existem 2 caminhos da vida, gente. O caminho que a gente segue quando a gente arrisca e realiza todas as coisas que Deus tem pra gente, e o caminho que a gente fica parado. Que você parece que você tá andando, mas você tá no mesmo lugar.
Eu acho que, não sei porquê, mas isso era uma coisa que estava na minha cabeça faz muito tempo. E eu precisava aqui vir falar pra vocês, interrompendo essa temporada. Mas como faz muito tempo que eu não aparecia por aqui, por conta das férias e tudo mais, eu sempre me dou uma desorganizada. Mas eu queria passar pra vocês essa mensagem. Porque não importa o que aconteça nesse mundo, você nunca vai estar sozinho. E não importa o que aconteça nesse mundo, nunca é tarde demais. E eu quero que você pense que quando é tarde demais, para conhecer pessoas novas, para se apaixonar de novo, para fazer um outro curso, para trocar de faculdade, para trocar de estudos, para trocar de trabalho, quando você achar que é muito tarde para se arrepender, para fazer as pazes com aquela pessoa, para se curar, para se cuidar, quando você achar que for muito tarde, lembre da mulher que teve filhos aos 50 anos e filhos escolhidos por Jesus. Ai, meu Deus, uma formiga no meu pé. Gente, eu entrei em desespero que eu achei que ela ia me picar. Filhos que Deus escolheu, filhos que Deus preparou. Então, eu quero que você lembre de tudo isso. Eu quero que você lembre que nenhuma porta se fecha ou nenhuma porta se abre sem a mão de Deus. Nada. Nada na sua vida. Nenhuma porta se fecha, nenhuma porta se abre sem que Deus esteja controlando isso. Tudo que acontece, gente, é por um propósito. E é desse jeito que eu quero começar esse ano aqui do podcast. É desse jeito que eu quero continuar a nossa 3ª temporada do podcast. Recebendo mais pessoas com corações mais encantadores. É desse jeitinho que você vai seguir a sua vida. É desse jeitinho. O jeitinho que tem a mão de Deus nele. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Esse episódio inédito que eu nunca tinha feito. Então, muito obrigada por ter ficado até aqui. E lembre-se sempre. Ore para Deus agir na sua vida. Arrume a sua casa ou peça para que Deus arrume ela. Jesus não vai entrar no seu coração se você não permitir. Se você não der abertura, ele respeita. Ele respeita o teu espaço. Ele só vai entrar em você quando você estiver pronta. Ele só vai te, sabe, de fato, te fazer sentir. Só se você permitir. Eu agradeço muito para você que ficou até aqui. Um beijão. Que Deus abençoe muito vocês. E até o próximo episódio. Tchau!